Oi pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma edição do Jornal do Mas, aquela que é especial sobre os países em que pelo menos uma vez por semana a gente analisa um dos países do mundo. Na verdade, em função do Jornal do Masa tradicional, aquele que a gente vai sentado comentando uma reportagem de revistas, de jornais, nós já acumulamos uma boa quantidade de países para serem analisados. O Sudão do Sul, o México e o Triângulo Norte da América Central, que são Honduras, Guatemala e El Salvador. Vamos levar algum período para analisá-los todos, mas certamente faremos. E hoje nós vamos trazer para vocês, já que nós fizemos uma análise sobre a violência que a junta militar que substituiu o antigo ditador do Sudão está promovendo no país, o que nós vamos fazer? Analisar, evidentemente, o Sudão. Para alguns geógrafos, esse país faz parte da África Oriental, para outros, África do Norte. Pouco nos importa isso, tanto é que eu coloquei na África do Norte. Mas já o Sudão do Sul, em contraste, eu vou colocar na África Oriental. Isto não é uma classificação rígida, rigorosa, é uma classificação apenas didática. Eu vou incluir o Sudão na África do Norte para que a gente não fique com aquela noção que a África do Norte é necessariamente só a África branca. Afinal de contas, o Sudão é um país que pertence à África negra. Está naquela região ao sul do Saara, chamado Sahel, onde eu tenho os 19 países mais pobres do mundo. Então a gente vai sofrer bastante com o Sudão. Sudão, que está entre os 15 mais extensos países do mundo, tem quase 2 milhões de quilômetros quadrados. A sua capital é Khartoum, às margens do rio Nilo, que é fundamental para o país, tão fundamental para o Sudão, quanto ele é fundamental para o Egito, já que a maior parte do território sudanês encontra-se no imenso Saara, o maior deserto da Terra. Khartoum é uma cidade grande, uma cidade do porte de Alexandria, no delta do Nilo, com mais de 5 milhões e meio de habitantes. Lembrando que o Sudão é um país banhado, tem saída para o mar, ao Mar Vermelho, numa cidade importante do país, chamada Porto Sudão, ok? Muito bem, pessoal, apresentado este país, mais um país da África, o que nos deixa muito feliz, senão a gente começa a ficar do jeito que a mídia tradicional, a mídia marrom sempre falando só da Europa, sempre falando dos Estados Unidos, do Extremo Oriente, China, Japão e tigres asiáticos, e como nós já sabemos, o continente africano é o mais dividido de todos politicamente, formado atualmente por 54 países, justamente com a independência do Sudão do Sul, em 2011, é que a África passa de 53 para 54 países. O Sudão, que tem uma população aproximadamente do tamanho do estado de São Paulo, são cerca de 43 milhões, portanto é o 33º mais populoso país do mundo, como eu disse, uma área bastante significativa, de mais de 1.800.000 quilômetros quadrados, aproximadamente o tamanho do estado do Amazonas, ocupando a 15ª posição entre 195 países do mundo no que tange a extensão territorial. A densidade demográfica é de 23 habitantes por quilômetro quadrado, praticamente a mesma do Brasil, que é de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Obviamente, o Sudão ele tem mais dificuldades de povoar cada parte do seu território devido à presença do imenso Saara. O crescimento vegetativo é muito alto, sobretudo para os dias de hoje, o que demonstra que se trata de um país bastante pobre. Crescimento vegetativo de quase 3% ao ano, com uma taxa de natalidade muito elevada e uma taxa de mortalidade de média para baixo, mas em declínio constante.
Um dissabor quando a gente fala do Sudão, que pertence à região mais pobre do mundo, em número de países, é a sua taxa de mortalidade infantil inacreditável de 44 por mil. Se nós já não admitimos a brasileira, que é de 15 por mil, imagine as condições de saúde da infância no Sudão, em que morre 3 vezes mais crianças do que morre já no absurdo Brasil, que é de 15 por mil. O percentual de imigrantes é baixíssimo, obviamente é um país que não vai oferecer oportunidades nem para sua população, que dirá para estrangeiros, então ele é pouco procurado. A distribuição etária confirma a percepção da pobreza imensa do país, afinal de contas, abaixo de 15 anos, 43% da população, quer dizer, um número muito grande. Essas pessoas deverão, infelizmente, perpetuar a pobreza, porque é muito jovem para gerar riqueza e emprego para que eles possam se desenvolver. O percentual de idosos é insignificante, apenas 3%, o que demonstra como o Sudão despreza a terceira idade, o cuidado com os idosos. A expectativa de vida é bastante baixa, ela é de 64 anos para o homem, no Brasil é de 71 anos, para a mulher é de 68 anos, no Brasil é de 78 anos, logo tanto homem quanto mulheres lá no Sudão vivem menos do que no Brasil. A saúde, percentualmente, tem um gasto até interessante, acima de 5% do orçamento. Acontece que o orçamento do país ele é baixíssimo, ele é de apenas 13,4 bilhões de dólares, o que representa apenas, número mágico em vermelho, 7% do PIB do país. O PIB do país, que é de 187 bilhões de dólares, quer dizer, está entre as maiores economias do continente africano. Em termos de África, é um país relevante, mas fica sempre aquela lição para o Brasil. Quanto menos o Estado gasta na economia, mais pobre é o país. É o que a gente está demonstrando a quase 30 países analisados na edição especial do Jornal do Masa. Quer dizer que é algo que a gente já demonstrou. Ao contrário do que se caminha o governo brasileiro dito liberal, que vai afundar, que vai destronar, que vai destruir, já que está fazendo isso, o mês de, por exemplo, o mês de maio foi o pior nos últimos 3 anos em relação à geração de emprego. E aí, governo? O problema não eram os governos anteriores, agora o problema chama-se simplesmente ignorância, despreparo e um governo inepto, incapaz de administrar e gerar riquezas. Tá certo? Tá dado o recado, tá falado, o número mágico vem demonstrando que até no discurso vocês são fracos, frágeis e incapazes. A educação no país é obrigatória numa faixa etária muito restrita, de 6 a 13 anos, portanto é muito pouco. A taxa de analfabetismo é inacreditável, por isso que dá para entender por que é um país tão pobre, já que se estuda muito pouco, a taxa de escolaridade é baixa, a taxa de analfabetismo é de quase 1/4 da população. Isso, obviamente, o analfabetismo absoluto. O governo é uma república presidencialista, o chefe de Estado e de governo é a mesma pessoa, até porque esse presidente ele é um golpista, é o presidente general Omar Hassan Ahmad al-Bashir, nascido em 1944, portanto com 75 anos. E como nós vimos, ele acabou de cair, ele foi destituído, uma junta militar assumiu o governo do Sudão, mas já está provocando piores barbáries do que a al-Bashir. A população sofrida já está sentindo falta de al-Bashir. É brincadeira? Esse general
esse al-Bashir, ele comanda o país indiretamente desde 1989. Quer dizer, um ditador terrível, né? Pessoal, uma pessoa que está no poder há simplesmente 30 anos e que fez lá com o Congresso, né, com seus títeres, com seus amiguinhos, né, com esse teatro de marionetes, uma eleição fajuta para oficializá-lo no poder desde outubro de 1983. Mas, repito, enquanto governou o Sudão, ele estava mandando no Sudão desde junho de 1989, portanto, 30 anos. O Exército, as Forças Armadas, melhor dizendo, são 104 mil soldados, é muito, sobretudo para um país pobre que tem outras necessidades. O orçamento das Forças Armadas é absurdo, de 10 bilhões de dólares, fora a corrupção que custa outro tanto deste. Em relação à economia, há uma indústria, embora de base, uma indústria modesta, ela é razoavelmente variada. Uma das riquezas do Sudão é o petróleo, tem cerca de 1,5 bilhão de barris em suas reservas, quer dizer, uma reserva relevante. Produção de algodão, o que desenvolveu a indústria têxtil, farmacêutica multinacional que aproveita-se das doenças do continente e da mão de obra barata, cana-de-açúcar, outra das grandes riquezas do país, e a indústria armamentista, o que é um absurdo. Há muita multinacional europeia produzindo com o Sudão. Agropecuária. Algodão, como a gente já falou, que é um produto importante, relevante para a indústria têxtil, o sorgo, que é utilizado para rações de animais, o trigo para a produção do pão, a cana-de-açúcar, parte dessa açúcar é exportado, inclusive concorre com o brasileiro, e muitas frutas com destaque para o mamão papaya e para a banana. Há também produção de tomates e um bom rebanho de ovelhas. Em termos de recursos naturais, há uma grande quantidade e variedade. O petróleo, como eu já disse, 1,5 bilhão de barris, é uma reserva interessante. A ferro, cromo, zinco, tungstênio, prata e ouro. Quer dizer, um país bastante interessante, sobretudo para a Europa, que não faz muita questão de promover ajudas para o desenvolvimento. Por quê? Porque é uma reserva de mão de obra barata, um mercado consumidor modesto, mas grande, e, evidentemente, uma grande disponibilidade de recursos energéticos e estruturais. A água é relativamente escassa, afinal de contas, o lençol freático ele é limitado devido ao Grande Saara. O rio Nilo garante a disponibilidade de água potável, mas nós temos 940 metros cúbicos por habitante em média. A população ainda muito pobre está concentrada no setor primário, mais da metade, 53% trabalham na agropecuária. A indústria, embora modesta e de base, emprega 19%, ou seja, um percentual maior do que o brasileiro. Que vergonha, o setor terciário representa apenas 28% dos empregos. E isso é a estrutura de um país de capital produtivo, porém bastante pobre. O desemprego é um dos grandes problemas, a taxa muito semelhante à do Brasil, de 13%. Isso está acontecendo em função da modernização que vem acontecendo em todo o continente africano. Lenta, mas como o continente é de uma mão de obra muito carente, aumenta a taxa de desemprego, é o tenebroso desemprego estrutural. A moeda é a libra, não confundir com a moeda inglesa, a libra sudanesa, 18 libras sudanesas para comprar um dólar. O PIB é um dos maiores do continente africano, em termos de África, é uma economia relevante de 187 bilhões de dólares, a renda per capita é de 4.600 dólares, bastante modesta, mas 4 vezes maior que a média do continente africano. O crescimento do ano passado, de 2018, da economia foi de 3,2%.
apesar do país ter uma balança comercial e uma balança de pagamentos deficitária e bem pequena, exporta cerca de 4 bilhões, mas compra cerca de 8 bilhões e meio. Então há um déficit de 4 bilhões e meio de dólares por ano. Parte desse déficit é coberto pelo turismo, que movimenta cerca de 1 bilhão, sobretudo em Porto Sudão, às margens do Mar Vermelho, onde há muito turismo balneário, e no Vale do Rio Nilo, com destaque para Khartoum. Mesmo assim, a balança de pagamentos do país fecha negativa em 3,5 bilhões de dólares por ano, o que é bastante relevante em função do tamanho do seu orçamento, em função do tamanho do seu PIB. Os grandes parceiros são os Emirados Árabes Unidos, ali na Península Arábica, não é tão distante, contorna o Mar Vermelho, o Mar da Arábia entra no Golfo Pérsico, então proximidade significativa, e o Egito, que é seu vizinho ao norte, são os dois grandes parceiros. A inflação é outro dos males do país, 17%. Essa carestia, ela interessa ao ditador e à junta militar que substituiu, ao sistema de corrupção e aos países europeus que beneficiam esta corrupção para ganhar dinheiro com suas empresas dentro do Sudão. As ferrovias somam cerca de 7.200 quilômetros, é um transporte importante para o país, relevante, além do aquático, feito no litoral do Mar Vermelho ou através do Rio Nilo. O sistema ferroviário é relevante, sobretudo porque a indústria automobilística é insignificante no país. Pouquíssimas pessoas têm veículos no Sudão, não dá nem para acreditar no índice que eu vou falar. Enquanto nos Estados Unidos nós vimos que para cada 1.000 pessoas, 850 têm veículos, no Brasil para cada 1.000 pessoas, 210 têm veículos, no Sudão é de apenas 3 pessoas têm seu próprio veículo por 1.000 habitantes. Então isso vai mostrando, gente, a pobreza do país, inacreditável. O número de aeroportos é insignificante para um país deste tamanho, desta dimensão, apenas 16, não dá nem para comparar com o Brasil, que tem 698. Telefones, mostra a grande pobreza do país. No caso brasileiro é 19% para linhas fixas, lá é de 0,4%. Mesmo o índice de celulares é ainda muito baixo. No Brasil é 113 celulares para cada 100 pessoas, lá é de 70 para cada 100 pessoas. A internet praticamente não chegou, atende apenas 28% da população, e a banda larga é um sonho, com apenas 25% da internet em alta velocidade, em alta resolução. Então, gente, é esta situação deste país do norte da África, importante, e nós veremos, né, no próximo programa, no próximo Jornal do Masa, edição especial, o Sudão do Sul, o país mais jovem do mundo, que se separou do Sudão no ano de 2011, formando então o 54º país 54 do continente africano. Eu estou ficando por aqui. Deixo-lhes um salve, tudo de bom, um bom fim de semana, até a próxima, tchau, gente!